Então nós vamos falar sobre o espiritismo kardecista. Mais à tarde nós vamos falar sobre as demais facções espíritas no Brasil. Eu estava até comentando com algumas irmãs lá na porta do hotel que o kardecista não gosta de ser comparado com o pessoal das religiões africanas, porque o kardecismo é francês. O kardecismo é um espiritismo mais elitizado, mais glamourizado. Então é aquela religião do médico, do advogado, do juiz. Agora, o espiritismo do cara mais comum, do indivíduo mais popular, mais pobrezinho, a gente chama de macumba, que é o candomblé, o banda e quimbanda. Isso é consciência coletiva, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso. Então, o kardecista não gosta de ser comparado com estas outras matizes africanas. E entre as matizes africanas, eles não gostam de ser trocados. Então, se você chamar o cara do candomblé de umbandista, ele fica bravo. Não, umbandista não. Eu sou do candomblé. Chamar o cara da umbanda de quimbandista, ele fica nervoso. Como assim quimbandista? Eu sou umbandista. Então, assim, a gente imagina, nós aqui no nosso consciente coletivo, é tudo macumba. E macumba, inclusive, é um instrumento aqui do Rio de Janeiro, um instrumento musical, vocês sabiam? É macumba. Aí virou a ideia de macumba no sentido de um negócio estranho. Eu diria que muitas coisas que nós vemos nas igrejas evangélicas hoje são macumba. É ou não é? Não é verdade? Uma vez a minha esposa estava em frente de casa, limpando a casa, a frente, né, varrendo a frente. A vizinha chegou correndo, parou no portão e falou: ai meu Deus, está na hora, botou a mão na bolsa, pegou um saquinho de água, uma aguinha assim, abriu o saquinho no dente e despejou na cabeça. Aí a minha esposa falou: ô vizinha, o que aconteceu? Não entendi isso aí. Não, irmã, ela é crente, a irmã, né? As duas, minha esposa, mulher de pastor, minha irmã crente. Não, irmã, que eu estava passando da hora do meu descarrego, do meu banho de descarrego. Aí a minha esposa olhou para ela e falou: irmã, mas a irmã não é crente? Sim, mas é um banho de descarrego evangélico. A água é orada, é a água benta. Aí misturou catolicismo, misturou religião africana, né? E o brasileiro, irmãos, ele é espírita por natureza. No Brasil, o brasileiro nasce espírita. Quando nós formamos a nossa nação, nós tivemos aqui o molho de 3 povos. Vamos usar assim, 3 povos. O europeu, só que veio o português para cá. Ah, pastor, qual é a diferença? O português, no século XIV, era o catolicismo mais fanático do mundo, porque os católicos portugueses brigaram com os mouros, que são os muçulmanos. Eles conseguiram expulsar os islâmicos. Então você imagina, se os muçulmanos já são radicais e esses católicos expulsaram os muçulmanos da Península Ibérica, eles eram muito mais radicais. Então quem é o português que chega aqui? É o católico mais fanático do planeta. Chega aqui, quem está aqui? Os indígenas. Pensa num povo que gosta de urucubaca. Eram os indígenas. É até hoje, né? Depois de algum tempo que o Brasil está formado, aí precisa de mão de obra para trabalhar, porque não conseguiram fazer o índio trabalhar como eles queriam. Porque o índio não entendia essa ideia de trabalhar como o europeu queria. Aí trouxeram os escravos da África. Então veja, ó, o português de Portugal, católico fanático, os indígenas brasileiros com o xamanismo, com a ideia da invocação de espíritos e etc e tal. Aí vem esse pessoal animista da África, faz esse caldeirão todo, mistura, abracadabra, eis o brasileiro. Tá certo? Por exemplo, caiu uma colher no chão. Caiu a colher no chão. Vai chegar uma mulher. Caiu um garfo. Vai chegar um homem. Caiu a faca. Briga. Lembra disso? Né? Isolar na madeira.
Coisa mais normal, misericórdia, irmão, está isolado. Já vi crente fazer isso. O irmão me contando, ai pastor, o diabo está furioso conosco, misericórdia, meu pastor, o senhor nem imagina. O cara isolou na madeira. Então é importante nós entender isso, para entender o crescimento do espiritismo no Brasil. Para entender o crescimento de igrejas como a Universal no Brasil. Porque a Universal não é uma igreja evangélica. Ela é um sincretismo. Ela tem catolicismo, ela tem protestantismo e ela tem o quê? O animismo da África, dos indígenas, está tudo na Universal. Né? E o judaísmo também. O Templo de Salomão é uma prova disso. Então veja, essa salada toda nasce a Igreja Universal, que é perfeita para o brasileiro. Porque ele pode continuar macumbeiro e agora numa igreja. Ele ia na encruzilhada na sexta-feira, agora ele vai no Templo de Salomão na sexta-feira. Irmãos, isso é uma tristeza, mas é uma realidade. É por isso que o Brasil é o maior país católico do mundo e o maior país espírita do mundo. Porque parte dos católicos e parte dos protestantes do Brasil são também espíritas. Tem muito irmão evangélico que lê horóscopo. E o crente que não lê horóscopo lê caixinha de promessa, que é igual horóscopo. Tá certo? Foi revelado, irmão? Tem irmão que pega... Dá uma Bíblia aqui, irmão. Tem irmão que pega a Bíblia e fala: fala Deus, fala Deus. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não, senhor, é para falar comigo, fala sério, né? Então, assim, não é assim que lê a Bíblia. A Bíblia se lê de Gênesis a Apocalipse, se entende o texto e o contexto e a aplicatividade na nossa vida. É assim que lê a Bíblia. Mas tem muito crente macumbeiro e usa até a Bíblia para fazer macumba. Por que eu estou dando toda essa introdução logo assim de cara? Para você entender porque o Brasil é o maior país espírita do mundo. Nós temos 80 milhões de pessoas no Brasil que praticam alguma forma de espiritismo. Não, pastor, a conta não bate. São 150 milhões de católicos, são 40 milhões de evangélicos. Como é que bate essa conta? Não bate essa conta porque parte dos evangélicos e parte dos católicos também são espíritas. Destes 80 milhões de espíritas, 4 milhões são kardecistas. Na França não tem 4 milhões de kardecistas. No Brasil tem 4 milhões de kardecistas. Amém? Informações preliminares para nós podermos entender o contexto, o caldeirão cultural que nós estamos. Se você não entender isso, você nem prega o evangelho direito. Tá certo? O crente é assim, né? Uma vez nós fomos batizar uma irmã lá na igreja, na época eu era auxiliar do pastor, eu era líder do discipulado. Na hora que a irmã entrou na água para batizar, eu estava ali controlando os irmãos para batizar, o pastor na pia batismal, dentro do tanque, a irmã vai entrar num dia frio, a irmã fez assim. Aí o meu pastor, né, que eu era o responsável pelo discipulado, o meu pastor fez assim para mim. Que discipulado você fez, né? Mas que discipulado você fez? Eu ouvi o meu pastor falando um ano na minha cabeça. Até hoje ele lembra disso. Né? Então o que acontece? Aí depois dos próximos discipulados eu falo, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Não diga, não, se a água estiver fria. Mas lembra que ontem nós conversamos que mesmo o crente, muito tempo dentro da igreja, de vez em quando sai o Nossa Senhora? Lembra que nós conversamos sobre isso? É importante nós entendermos essa carga religiosa que tem no Brasil. Se nós não entendermos essa gama espiritualística que tem no Brasil, nós não temos como fazer um bom discipulado, como desencardir a mente da pessoa. Tá bom? A minha avó, irmãos, minha avó, crente, eu lembro, eu não era crente ainda, mas eu tinha 14 anos, eu peguei cachumba. Alguém aqui já pegou cachumba? Aí fica inchado, né? Aqui o papo, né? Minha avó veio com a colher de madeira, em nome de Jesus. Né? É um sincretismo de macumba com fé. Né? Passar a colher de madeira na cachumba, em nome de Jesus ainda. Quer dizer, é o upgrade da macumba. Macumba evangélica. Né? Vocês estão entendendo? E minha avó fazia isso inconscientemente.
Mas vocês estão compreendendo como é que é o povo brasileiro? Se nós não entendermos isso, nós nem vamos ter sucesso na comunicação do verdadeiro evangelho. Vamos lá, minha filha. Panorama geral do Espiritismo. Definição: doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Está no dicionário Aurélio. Origem: Egito, Grécia, Índia, Japão, China. Categorias: alto, comum, baixo e baixo espiritismo. Nós vamos ver isso aí mais tarde, essa parte de baixo aqui. Eu coloquei a definição do Aurélio ali, porque é importante nós termos o termo definido. Seitas como Testemunha de Jeová e seitas como adventistas nos acusam de espíritas. Por que eles nos acusam de espíritas? Porque nós cremos na imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Agora, olha o que está no Aurélio. Doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma e da existência de comunicação por meio de mediunidade entre vivos e mortos. E a questão da encarnação dos espíritos. O que o Aurélio está dizendo? O Aurélio está dizendo que o espírita acredita que a alma não morre após a morte do corpo, mas ela migra para uma outra vida, para encarnar em outro corpo, para viver uma outra existencialidade. Nós cremos nisso? Então, como é que nós somos espíritas? É incoerência, é maldade da parte deles. Quando eles vêm com essa maldade para cima de mim, eu devolvo a maldade, com todo o amor no meu coração. Eu digo para eles, bom, se eu sou espírita por causa disso, e pagão por causa disso, vocês são ateus. Ah, por quê? Porque os epicuristas e os aristotélicos acreditavam que o indivíduo, ao morrer, para de existir. Vocês sabiam disso? A doutrina epicurista e a doutrina aristotélica da teologia greco-romana, que é pagã, ensinava que o indivíduo, ao morrer, deixava de existir. O que ensinam Testemunha de Jeová e adventistas? Justamente isso. Nós, muitas vezes, ouvimos o termo sono da alma. Não é sono da alma. Quem crê em sono da alma são alguns luteranos, que acreditam que o homem morre, o corpo morre, o espírito sai do corpo, vai a Deus, e Deus coloca esse espírito para descansar. Isso é a doutrina do sono da alma. O adventista e o TJ acredita que o homem é uma alma. Então, quando ele morre, literalmente ele para de existir. Para de existir. É aniquilado. Não é sono, não. É inexistência. Então, entre a morte e a ressurreição do corpo, o que existe no adventismo e no jeovismo? Inexistência. Inexistência. Agora, isso existe no kardecismo? Não. Porque não tem ressurreição no kardecismo. O que existe no kardecismo é reencarnação. Então a alma sai daqui e vai para outro lugar. Inclusive eles acreditam em reencarnação planetária. Exemplo, no século XVI, no mundo, nós tínhamos 500 milhões de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. O que aconteceu? O que aconteceu é que, segundo os kardecistas, vieram almas de outros planetas. Eu acho que isso faz sentido, porque tem hora que eu acho que a minha esposa é de outro planeta. Está entendendo? Isso está gravando também? Isso pode dar divórcio, eu preciso cortar isso aí. Está entendendo? Mas, obviamente, que isso é um subterfúgio para justificar, porque não era para ter mais que 500 milhões de pessoas no mundo. Se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, alguma coisa não está batendo. Aí, nós descobrimos que nós somos ETs. Né? Não é que você viveu em outra vida, você pode ter vivido em outro planeta. Já pensou? Origem. E aqui eu quero explicar uma coisa. A ideia kardecista, o kardecismo nasce na França, com Allan Kardec. Mas essa ideia que está definida aí no Aurélio de
vida após a morte e encarnação dos espíritos em outros corpos e subsistência dessa alma através da reencarnação, essa ideia estava na doutrina egípcia, estava nas religiões gregas, nas religiões indianas, japonesas e chinesas. Agora entenda, vou te dar uma informação preciosa agora. Todas as religiões que creem em reencarnação, todas, tirando o kardecismo, todas as religiões que creem em reencarnação, não acreditam que a reencarnação seja algo bom. A reencarnação é algo mau. Então o cara da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, ele não quer reencarnar. Reencarnação é um castigo. Todas as religiões que creem em reencarnação, você pode evoluir como involuir. Ou seja, você pode nascer uma pedra na outra vida. Você pode nascer uma minhoca na outra vida. Assistiram aquele filme com o Brad Pitt, 7 anos no Tibete? Quando ele vai fazer o mosteiro lá dos monges, aí os monges não queriam que matava as minhocas, que podia ser a sogra de um lá, ou a mãe de um, a tia de outro. É, tem tudo isso. Mas aí que tá, no hinduísmo, você pode virar uma samambaia. Tem uns irmãos, umas irmãs que conversam com planta, faz sentido, pode ser sua tataravó. Tá entendendo? Então, oi? Oi, tia. Então o que acontece? Veja, irmãos, no hinduísmo, isso, e no budismo também, você pode evoluir e involuir. E no kardecismo? Você pode só parar naquela mesma posição ou evoluir. Por exemplo, eu descobri, um médium espírita me disse, que eu sou de uma tribo muito atrasada que não evolui. O médium espírita me falou, Martinez, você é de uma tribo que nós descobrimos, detectamos aqui, que o pessoal reencarna, mas não evolui. É o teu caso. Eu falei, eu vou continuar assim, viu? Aí ele falou, por quê? Porque eu estou sempre tendo uma oportunidade de evoluir, não é verdade? Ele falou, é verdade. Aí eu falei, mas se você morrer e o que eu acredito tiver certo, você vai acordar no inferno. Aí ele ficou meio assim, né? Ele falou, poxa, mas a minha religião então é melhor que a sua. Eu falei, não, a minha é melhor que a sua. É que a sua é que tem umas oportunidades inadequadas. Então é bom você acreditar no que eu creio, porque se você acreditar no que eu creio, e você morrer, você vai se dar bem. Agora, se você não acreditar, você vai se dar muito mal. Então, irmãos, preste atenção nisso. Guarda estas informações que é muito relevantes, tá? Só um adendo para questão do mortalismo, do aniquilamento da alma. Se o indivíduo fosse aniquilado, como creem TJs e adventistas, Paulo poderia falar o que disse em Filipenses 1:21? Como é que o morrer é lucro se eu paro de existir? Faria sentido? Você imagina o velório de um adventista. Daqui o nosso irmão João, hoje está na inexistência, mas um dia voltará a existir. Bem consolador um sermão desse, né? Não é verdade? Isso é pior do que falar que o cara foi para o inferno, porque no inferno ele está vivo ainda, né? Agora, na inexistência, tá? Então é importante essas questões. Próxima, por favor. Por que prosperam? Desenvolver a mediunidade, saudade de parentes falecidos, fachada cristã, religião cômoda, promessas de cura, propaganda espírita, liberdade religiosa. Aqui estão alguns motivos que o espiritismo prospera. Por exemplo, a pessoa começa a ouvir vozes e ela vai lá no kardecismo. Qual é a orientação? Você precisa desenvolver, porque você é um médium. Aí o cara fica louco. Outra coisa, saudade de parentes falecidos. Geralmente acontece tipo assim, a mulher briga com o marido, fala tudo de mal para ele, diz que ele não presta, não vale nada, ele pega a moto que nem um louco, sai no meio da rua, pá, bate a moto e morre. Aí a mulher fica com aquela crise de consciência. Matei meu marido. E aquela coisa fica consumindo ela. Aí ela vai lá no tio Chico, pai de santo, aí reúne lá, roda, vamos supor que o marido dela chama Zé. Aí começa, vem José, vem. Vem José, vem. Aí a médium começa, Aí o José chega, Maria, ai meu amor, eu te perdoo, Maria.
Então, sempre essa conversa. Por quê? Os médiuns espíritas já sabem que quando a pessoa chega ali, geralmente é saudade dos falecidos e é também o quê? Peso na consciência. Agora, olha só, liberdade religiosa. No contexto espírita, seja qual for a forma de espiritismo, não tem pecado. Tem falhas, tem erros, mas não tem pecado. Entendeu? Então, por exemplo, dentro do kardecismo, um homem que é homossexual, ele está sofrendo um castigo. Na outra vida, ele foi uma mulher muito má que judiou do marido. Então agora ele nasceu como um homem e vai querer ser uma mulher para sofrer o que ele fez a outra sofrer. Então tem essas ideias. Eu cuidei de um casal, quando eu ainda estava namorando com a Miriam, eu e ela ainda éramos solteiros, mas ela ia fazer discipulado comigo. E uma das pessoas que nós discipulamos era uma mulher que estava grávida. E ela estava em desespero, porque ela e o marido eram kardecistas, e lá no centro, o médium disse o seguinte: vocês têm problema conjugal, porque na outra vida, a senhora, fulana de tal, foi mãe do seu marido. Então o seu marido casou com a mãe dele, que a senhora foi a mãe dele. E hoje o seu filho que está no seu ventre é o seu marido. E ele vai querer tirar a sua vida no parto para que vocês dois renasçam na outra vida e tornem a ter uma chance para viverem juntos. Você imagina como é que estava a cabeça dessa mulher. Essa história eu vivenciei. E era kardecismo. Bom, nós oramos com ela, discipulamos ela. Aí nasceu o menino. Graças a Deus nasceu o menino. O marido foi embora mesmo, mas ela... Inclusive hoje ela é casada com um pastor, hoje ela é evangélica, essa irmã. Aí o filho dela nasceu sem tímpano. Aí eu e minha esposa já estávamos casados. Aí eu visitei ela novamente e a criança sem tímpano. Peguei a criança e orei por ela. Falei para Deus manifestar ali sua graça. Fui embora. Ela ligou para mim. Porque depois que eu orei por ela, a criança começou a chorar. Qualquer barulho que acontecia, a criança chorava. E antigamente podia fazer barulho que a criança não tinha tímpano, não chorava. Levou a criança, o tímpano voltou. Está entendendo, irmãos? Então, assim, às vezes o embate do espiritismo é coisa espiritual contra coisas espirituais. Você tem que usar as armas espirituais também. Não é só teologia, é prática da fé. Deus fez um milagre. Tá certo? Explicado isso, vamos ao próximo. Aí está o fundador do espiritismo moderno, o nome dele é francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec. Esse é o túmulo dele, um dos túmulos mais visitados na França. Próximo, por favor. Aí estão as irmãs Fox, que na verdade o espiritismo nasce com as irmãs Fox. Por favor, não me leve a mal o que vou falar agora, se você está nessa situação. Mas essas duas moças, podem ver que elas não tinham muita beldade, muita beleza, e depois de uma certa idade, sem casar, elas começaram a se comunicar com espíritos, de bater na parede, o espírito responder, bate daqui, bate dali. E por causa delas, das irmãs Fox, a ideia de comunicação com os espíritos propagou pelo mundo, porque isso foi para o jornal e tudo mais, e chegou lá na França. E Allan Kardec, estudando as irmãs Fox, ele vai decodificar ou fazer a sistematização do que é hoje a doutrina espírita. Tá? Então tudo começa com elas. Por causa delas, Allan Kardec, ou Léon Rivail Hippolyte, vai estudá-las. Então, quando ele começa a estudá-las, ele cria, ele sistematiza ou codifica o espiritismo kardecista. Próximo, por favor. Aí está a obra codificada. Então nós temos o Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis e obras póstumas de Allan Kardec. Então, o que aconteceu no século XIX que nasceu tanta religião? No século XIX, nós temos uma era de muita frutificação religiosa. Por quê? E essas religiões dominam hoje o mundo. Porque no século XIX nós tivemos a segunda revolução industrial.
As carroças estavam andando sem cavalos. As máquinas estavam fazendo roupas sem uma força motriz humana. Então isso tudo mexeu com a mente humana e com o imaginário humano. Então, por exemplo, no livro A Gênesis e no livro Céu e Inferno, o Allan Kardec fala que tem vida na Lua. Veja que isso é o imaginário daquele tempo. Depois vai aparecer Leon Denis, que é o sucessor de Allan Kardec, que ele vai fazer obras importantes também. Mas Leon Denis é o segundo. O principal e o cerne do Espiritismo é isso aqui. É isso aqui. Próxima, por favor. Doutrina, a imortalidade da alma, comunicação com os mortos, reencarnação, karma, pluralidade de mundos. Então isso aqui é o cerne das doutrinas kardecistas, tá certo? E aqui a imortalidade da alma não é porque a alma vai estar num lugar reservado para uma ressurreição, como nós acreditamos. Na verdade, o certo seria transmigração da alma, criado lá atrás por Sócrates. Sócrates acreditava Platão também, na transmigração da alma. Então, na verdade, a alma humana, ela está sempre em movimento. Morreu o indivíduo aqui agora, a alma já vai para outro planeta para procurar outro corpo. Já entra na fila da reencarnação. Nós vamos ver doutrina por doutrina, vamos lá? O Espiritismo desqualifica a Bíblia como palavra de Deus. Afirmam os espíritas: a palavra de Deus não está na Bíblia. Visão Espírita da Bíblia, página 13. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar e outros parecem estranhos. Vida na Lua não é uma coisa que não me parece ser científico, já que a Lua não tem vida alguma. Mas o Allan Kardec falou que tinha vida. Então eles é que são os científicos e nós é que somos os obtusados. Só que a Bíblia não fala que tem vida na Lua. Tá certo? Mas voltando aqui à questão, por que o kardecismo precisa negar a Bíblia, mas ao mesmo tempo usar a Bíblia? Ele tem que usar a Bíblia para poder chegar a nós. Porque o alvo do proselitismo kardecista são os cristãos. Tanto que o kardecismo se declara o verdadeiro cristianismo. A primeira revelação foi com Moisés, a segunda revelação foi com Jesus Cristo e a terceira revelação foi com Allan Kardec. Então Moisés, Jesus e Allan Kardec são mestres espíritas. Está entendendo? Por isso, eles precisam desqualificar a Bíblia, porque a Bíblia, em vários momentos, vai bater de frente com a doutrina kardecista. E aí eles querem pegar apenas o que interessa para poder iludir os cristãos, mas ao mesmo tempo, eles não podem negá-la por completo, senão eles não têm acesso aos cristãos. E eles não podem se dizer verdadeiros cristãos. Como é que não vai usar os evangelhos de Jesus e se dizer cristão? Tem um teólogo nordestino chamado Severino não sei o quê. Ele é kardecista. E ele estudou hebraico sozinho, grego. Então ele começa, olha, por que isso aqui no hebraico é totalmente espírita? E no grego então, nossa, é totalmente espírita. E ele inventa que é tudo espírita. Mas é totalmente exegese e não exegese, tá bom? Nós sabemos, 2 Pedro 1, 20 a 21, que a doutrina apostólica e bíblica é a nossa doutrina. Nós sabemos muito bem que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então, para nós, sola escritura. Próxima, por favor. Doutrina da reencarnação. Afirmam os espíritas: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo. Livro O Evangelho segundo o Espiritismo, página 24 e 25. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. Isso está escrito no túmulo de Allan Kardec. Agora, olha o que diz a Bíblia. Vamos ler juntos? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, existe reencarnação? Não. Não tem reencarnação. O que existe é ressurreição.
É o corpo, o nosso mesmo corpo, glorificado e transformado, que nós um dia receberemos de volta. Mas não existe reencarnação segundo a Bíblia Sagrada. Próximo. Problemas da reencarnação. Primeiro, bíblico. A morte do corpo é única. Hebreus 9, 27. Segundo, científico. A vida começa na concepção. Terceiro, lógico. O mundo deveria estar melhor. 4 é o ético. A culpa do mal recai em Deus. Quinto, doutrinário. Nem todos os espíritas creem na reencarnação. Então aqui estão alguns problemas com a doutrina da reencarnação. Primeiro, que a Bíblia não deixa claro que não existe reencarnação. Segundo, que cientificamente e biblicamente a vida começa na concepção. O Salmo 139 está deixando isso. Quando papai e mamãe se relacionam e um filho é gerado no útero da mulher, ali é gerado a alma do indivíduo, na concepção. Existem pais da igreja como Orígenes que acreditavam na transmigração da alma, quer dizer, a alma já vinha do céu. Já ouviram aquele termo? Fulano voltou para o céu, vamos voltar para casa. Já ouviu esse termo? Os crentes que dizem isso acreditam nisso. Que a alma é gerada no céu e colocada no útero da mulher. Isso não tem base bíblica, irmãos. E Orígenes, por exemplo, um dos pais da igreja, ensinava isso. Isso é quase kardecista. Então, só você ler o Salmo 139. O Salmo 139 está falando da gestação. Então, essa é a segunda problemática ali. A vida começa na concepção. Terceira questão ali, o mundo deveria estar melhor. Você sente o mundo melhorando? Talvez na tecnologia, mas não na moralidade. Então, nós observamos que a moralidade das pessoas está melhorando ou piorando? Daqui dá para ver a Sapucaí. Ali você percebe como é que a moralidade das pessoas está evoluindo. Tá certo? Essa questão da ética é muito séria, porque eu ia falar no calvinismo, porque realmente no calvinismo Deus decreta a queda do homem, então Deus é culpado pelo pecado, obviamente. Obviamente. Se Deus decretou a queda de Adão, irmãos, quem que é culpado pela queda? Deus. E quem que é autor do pecado? Deus. O calvinismo nesse ponto é quase espírita. Mas a questão é que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 7 que Deus fez o homem que jeito? Reto e perfeito. Deus fez um homem perfeito. Deus não fez um homem caível. Deus não fez um homem caído. Deus não decretou o homem para cair. De jeito nenhum. A Bíblia não diz isso. Então veja, a Bíblia deixa claro que o pecado entrou no mundo por uma decisão humana de livre-arbítrio. Tá certo? Ah, Deus sabia? Deus sabia. Mas o saber de Deus é pela onisciência. Não é decretivo. Deus sabe oniscientemente, mas Deus, apesar dele saber, esse saber dele não é decretivo. Não foi ele que manipulou para que aquilo acontecesse. Então a queda não tem nada a ver com Deus. Isso para explicar o kardecismo. E por fim, nós temos um conflito dentro do kardecismo, porque muitos kardecistas não acreditam na reencarnação. Por incrível que pareça. Tá certo? Vamos lá, minha filha. João Batista era Elias reencarnado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Marcos 9,13. Dizem os espíritas, João Batista era Elias. Os profetas podiam reviver na terra. O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma bandeira. Isso aqui é só um exemplo do que os espíritas fazem com a Bíblia. Então eles pegam essa questão que a Bíblia fala que João Batista era Elias, e eles tentam dizer que João Batista era a reencarnação de Elias. Tá? E hoje eu vou dar uma informação aqui para os irmãos fantásticas, que você dá checkmate no espírita. Quando ele fala isso para você, você fala assim, vou pegar a ideia. Dá uma de Pablo Marçal com ele. Vou pegar a ideia. Aí você começa a desenvolver essa ideia. Dá o próximo aí, minha filha, por favor.
Algumas questões a considerar sobre João Batista ser a reencarnação de Elias. Dentre as muitas razões por que cremos que João Batista não era Elias, queremos citar apenas algumas. Se a reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, pluralidade de existência com um só espírito, é evidente que um vivo não pode ser reencarnação de alguém que não morreu. Fica claro assim que Elias não era João, já que este não morreu, tendo sido arrebatado vivo para Deus, 2 Reis 2:11. Então, no capítulo 2 de 2 Reis, está escrito que Elias foi trasladado ao céu, e lá em Hebreus 11 está escrito que ele não viu a morte. É uma afirmação do livro de Hebreus, da carta de Hebreus. Elias não viu a morte. Se Elias não viu a morte, como é que ele poderia reencarnar? Aí o espiritista entra por aquele caminho. Não, esse ponto da Bíblia eu discordo. Aqui eu concordo. Então o que é verdade é o que interessa para ele. O que não interessa ele descarta. Prossiga, irmão. João disse abertamente sobre essa questão. Quando lhe perguntaram, és tu Elias? Ele respondeu desembaraçadamente, não sou. João 1:21. Parece que, se a reencarnação existe, Elias e João Batista nunca creram nela. Então veja, por que eu estou usando essa argumentação? Porque na visão espírita, quando é um espírito muito evoluído, como no caso de Elias e João Batista, o cara sabe, tem consciência da vida passada. Que nem o Allan Kardec. Por que ele sabia que ele era o Allan Kardec? Porque ele era um espírito muito evoluído. Então ele foi um poeta celta que nasceu no mundo antigo, chamado Allan Kardec. Está entendendo? Então, se João Batista fosse um espírita, ele não estava tendo essa informação ainda. Ele não tinha essa revelação dos espíritos. Porque João Batista mesmo falou que ele não era Elias. E por que os judeus ou alguns achavam que João Batista era Elias? Porque os judeus estão esperando Elias voltar para anunciar o Messias. E isso vai acontecer durante o Apocalipse. Lembra que eu falei das duas testemunhas? Por isso que eu creio que ele vai voltar. Porque se você pegar a Páscoa judaica, uma cadeira é colocada para Elias. Na Páscoa judaica. Então eles esperam Elias voltar. Jesus disse que ele... Aí vai ter aí agora... Por que João Batista fez a posição de Elias no ministério de Cristo? Porque ele fez o que Elias vai fazer na grande tribulação. Lê lá, irmão. Se João Batista fosse Elias, no momento da transfiguração de Cristo, teriam aparecido Moisés e João, já que por esse tempo Herodes já tinha mandado degolá-lo, e não Moisés e Elias. Mateus 17, 1-8. Pois segundo afirmam os espíritas, o Espírito aparece com a forma da última reencarnação, o que não se deu naquele momento. Então vou te dar uma explicação. Eu tenho a citação desse documento, está no site do CACP, depois eu posso até enviar para vocês. Está lá no site do CACP, porque uma ex-médium espírita, que hoje é evangélica, essa irmã me passou para mim a citação do livro do Allan Kardec. Então, o espírito do indivíduo, ele aparece sempre com a sua última aparência de vida. Então, se eu vou aparecer para... Vamos imaginar que o Allan Kardec fosse chamado. Não iria aparecer o Allan Kardec, iria aparecer o Hippolyte. Por quê? Porque ele morreu como Hippolyte. Então apareceria o Hippolyte, e não o Allan Kardec, que era o poeta celta. Entendeu? Isso é uma regra espírita. Agora, no capítulo 14 de Mateus, quem é que perde a cabeça? João Batista. Aí lá no Monte da Transfiguração, aparece Moisés, que morreu de fato, Deuteronômio 34, 5. Inclusive, isso é uma prova da imortalidade da alma. E aí o que acontece? Se apareceu Elias e João Batista era a reencarnação de Elias, quem tinha que aparecer? Moisés e João Batista. Pastor, mas como é que o Espiritismo explica a aparição de Moisés? É que Moisés, no Espiritismo, ele não evolui mais, ele já evoluiu no máximo. Então ele sempre vai ser Moisés. Jesus, se aparecer, vai aparecer como Jesus, porque ele nunca mais vai reencarnar. Igual Allan Kardec. O Allan Kardec não reencarna,
Por que ninguém no Espiritismo reencarna Allan Kardec? Por que ninguém incorpora Allan Kardec? Porque na visão espírita, Kardec chegou no máximo. Então ele não volta. Está entendendo? Então teria que aparecer ali Moisés e João Batista. Aí, isso dá um checkmate neles, porque destrói a teoria espírita. Mas alguns argumentam, pastor, mas ali no Monte da Transfiguração não foi uma sessão espírita? Irmãos, como é que funciona uma sessão espírita? Vou explicar para vocês. Observem, isso é mediunidade. O morto fala, o médium transmite para o vivo fala, o médium transmite para o morto. Isso é mediunidade, de maneira prática e funcional. Tá bom? Nós não vemos Moisés e Elias falando, nós vemos Jesus falando. E depois o Pai falando dos céus. Outra coisa, Jesus é Senhor de vivos e de mortos, porque para Ele todos vivem. Isso é uma informação muito importante. Então, lá em Mateus 17, houve mediunidade? Porque Moisés e Elias teriam que falar com Jesus alguma informação. Jesus teria que passar para Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João tinham que repassar uma informação. Jesus tinha que transmiti-la a Moisés e Elias. Correto? Isso acontece? Não. Se Pedro não passa, se os apóstolos não passam nenhuma informação para Jesus passar para os supostos mortos, e se os mortos não passam nenhuma informação para Jesus passar para os vivos, houve mediunidade? Outra coisa que eu vou te dar de informação aqui, que é muito legal, isso é uma teoria minha. A Bíblia fala que Moisés e Elias se transfiguraram. Quem transfigurou? O que é transfigurar? É pegar uma aparência de glória. Os irmãos concordam comigo? Não é isso? É pegar uma aparência de glória. Quem fica no estado de glorificação é Jesus. Quem vai é Jesus. Não é Moisés e Elias que vêm. É Jesus quem vai. É como se uma janela espiritual fosse aberta e Jesus entrasse por ela. E os apóstolos estavam ali vendo aquela visão. Entendem? Então ali não tem nada a ver com mediunidade. E para terminar, último ponto, por favor. João Batista veio no mesmo ministério de Elias e não em uma reencarnação. Então, ali em Lucas 1,17, é dito categoricamente que João Batista tinha o mesmo ministério de Elias, e não que ele era Elias. Tá certo? Agora, eu creio, escatologicamente, que a profecia de Malaquias, que fala de Elias, e aquilo que os judeus acreditam, de fato é verdade. Elias virá, e ele será uma das duas testemunhas. Mas, quando João assume o ministério de Elias, ele cumpre parte dessa profecia, sem nenhum problema. Amém? Então a teoria espírita foi para onde? Foi para o ralo. Tá ok? Próxima, por favor. A comunicação com os mortos não é possível por várias razões. Primeiro, não se pode confiar nos espíritos. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. Allan Kardec, o livro dos médiuns. Por quê? Assim, se um espírito comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há mais nada que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível enviado, Allan Kardec, o que é o espiritismo. Sabe-se que alguns dentre eles assumem nomes de empréstimo. Ibidem. Então vejam, irmãos, você está chamando o apóstolo Pedro. Vem, apóstolo Pedro. Vem, apóstolo Pedro. Aí aparece o Zé Pedrinho, fingindo que é o apóstolo Pedro. Então, o Allan Kardec está dizendo que você pode chamar uma pessoa e vir outra. Agora, olha a segunda questão que ele coloca. Não se pode confiar nos médiuns. Os médiuns de mais alto merecimento não estão isentos das mistificações dos espíritos mentirosos.
Em primeiro lugar, porque nenhum médium é suficientemente perfeito para não apresentar ponto vulnerável que pode dar acesso aos maus espíritos. Então veja, o próprio Allan Kardec está dando 2 motivos para que a gente não consulte mortos. Primeiro, pode vir outro espírito que não é o espírito chamado. Segundo, o médium pode estar enganando a pessoa. Se o cara for seguir o conselho do próprio Allan Kardec, ele vai ficar indo atrás de gente morta? Agora, irmãos, por que a Bíblia proíbe consultar os mortos? Porque quem vai vir é um demônio. Quem vai vir é um espírito maligno. Lembra o caso da pitonisa de Endor? Nós vamos ver ela daqui a pouquinho. Ali é um bom exemplo disso. O que aparece ali não é Samuel. Não é Samuel. Vamos lá, próximo, por favor. O que diz a Bíblia sobre a comunicação com os mortos? Olha lá. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10, 11. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará que vocês fiquem impuros. Levítico 19, 31. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do meu povo. Levítico 26. Então a palavra de Deus é muito categórica, que é condenável a comunicação com os mortos. Amém? Próxima, por favor. O caso aqui da feiticeira de Endor, 1 Samuel 28, e por que essa previsão foi uma fraude. Saul perdera a graça de Deus. 1 Samuel 15, 23. Daí Deus não lhe responder mais. 1 Samuel 28, 6. Havia 3 maneiras de Deus comunicar-se com os homens naquela ocasião. Por sonhos, revelação pessoal, em Jó 33, 15, 17. Por Urim e Tumim. Revelação sacerdotal, Êxodo 28, 30. Por profetas, revelação inspiracional, Hebreus 1. Então, essas eram as 3 jeitos de Deus se comunicar. Se Deus fosse fazê-lo, tinha que ser dessa maneira. Não se pode entender que Samuel, que foi um homem santo durante sua vida, pudesse prestar-se a obedecer a pitonisa, mulher abominável, depois de morto, cometendo um pecado tão claramente proibido por Deus. Então aí está os textos bíblicos mostrando que Deus proíbe a comunicação com os mortos. Agora, imagine vocês, Samuel, que era contra, se levantava contra essa bruxaria, essa feitiçaria, imagine ele agora obedecendo uma feiticeira. Vem, Samuel, vem. Aí o Samuel aparecesse. É de brincadeira, é de muito mau gosto imaginar que de fato apareceu Samuel ali. Próximo. Não se pode conceber que Deus tenha proibido a feiticeira e a consulta aos mortos e depois ele próprio concordasse em permitir que a feitiçaria trouxesse, de fato, o espírito de Samuel. Tiago 17 fala que Deus não muda. Como é que Deus vai dar uma regra que não aceite que os homens a quebre e depois ele mesmo vai quebrar a regra? Faz sentido? Não tem sentido. Então, obviamente que só por isso nós não poderíamos acreditar que Samuel apareceu ali. Próximo, por favor. O resultado dessa consulta foi trágico para Saul. 1 Crônica 10, 13. De acordo com Deuteronômio 18, 22, as profecias devem ser julgadas, e essas do falso Samuel não resistem ao exame. São ambíguas, imprecisas, infundadas. Vejamos. Mas antes de vermos, vamos ler 1 Crônicas 10, 13, por favor. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão,
com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Então veja, Deus tirou a vida de Saul. Um dos castigos que veio sobre Saul foi porque Saul consultou o espírito da pitonisa. Agora, se ele tivesse mandado, por que ele ia castigar o Saul? Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. 1 Samuel 28, 19. Mas se matou. 1 Samuel 31, 4. E veio parar nas mãos dos homens de Jabes de Gileade. 1 Samuel 31, 11, 13. Então, aqui é a primeira questão. Ela falou uma coisa que ele seria entregue e ele não foi. Ele se matou. Logo, já está aí quebrada uma das primeiras profecias que o suposto Samuel morto fez. B. Não morreram todos os filhos de Saul. Tu e teus filhos estareis. 1 Samuel 28, 19. Então, ela falou que todos os filhos de Saul iriam estar com ele morto. 3 dos filhos não morreram. Mefibosete é um deles. Prossiga. Como insinua a obscura profecia, ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul. Isibosete, 2 Samuel 2, 8, 10, Armone e Mefibosete. 2 Samuel 21, 8. Apenas 3 morreram, como está registrado em 1 Samuel 31, 6. E 1 Crônica 10, 2 a 6. As Escrituras declaram que as palavras de Samuel nunca caíram por terra. 1 Samuel 3, 19. Mas se esse Samuel que apareceu depois de morto for o verdadeiro Samuel, ele errou em vários pontos. Então percebam que não dá para aceitar que a visão da pitonisa foi realmente de Samuel. Ou um demônio apareceu para ela, ou o quê? Ela mistificou que era Samuel. Tá certo? Só mais uma nota. Os mortalistas dizem que a ideia de imortalidade da alma é uma coisa pós-exílio judaico, é uma coisa inserida na cultura judaica na época de Cristo, e que os judeus jamais acreditavam que a alma era imortal. Então Saul era o quê? Ele era babilônico? Porque Saul agiu errado de querer consultar a alma de Samuel. Mas ele acreditava que Samuel estava dormindo ou estava acordado no mundo espiritual? Estava acordado. Ele queria conversar com Samuel. Lembra quando Jacó, lá em Gênesis 37, recebe a notícia que o seu filho José havia morrido? O que ele fala? Eu descerei ao Sheol com o meu filho. Escuta, se Sheol, como algumas traduções traduzem por sepultura, era sepultura, qual foi a notícia que Jacó recebeu? Qual foi a notícia? O bicho comeu José. Está aqui a túnica dele. Tinha corpo? Tinha corpo? Não tinha corpo. Como é que Jacó, então, ia descer a sepultura com o filho dele? Tinha jeito? Não, porque o filho dele não foi enterrado. Então Jacó estava pensando em quê? No Sheol. Sheol não é sepultura em hebraico. Kever é que é sepultura em hebraico. Então, o que estava pensando Jacó? Jacó estava pensando na mansão dos mortos. Ele estava falando, eu vou até a mansão dos mortos para estar com o meu filho. O próprio Davi, quando o menino morre, o primeiro filho de Betseba, ele fala, eu irei até ela, porém ela não virá para mim. Davi não cria na ressurreição? Cria, mas ele estava falando que ele iria morrer e iria encontrar o menino no céu. Davi acreditava na vida espiritual, após a morte. Tá certo? Prossiga, irmão. Algumas objeções espíritas. Vamos lá, estamos acabando. Déjà vu, já visto. A sensação de já ter estado em dado local nunca antes visitado. Já viveram isso? Nossa, parece que eu já estive aqui. Já tive um déjà vu. Então agora eu vou contar para você o que a ciência fala de déjà vu. Alguém lembra da TV de tubo? A TV de tubo, quando você ligava, a primeira imagem que aparecia era a última que você
tinha quando você desligou ela. Aí aparecia, ficava grudado no tubo aquela primeira imagem. Aí depois vinha outra imagem. Então, o que acontece no cérebro humano? Eu olho para essa irmã, como é o nome da senhora mesmo? Para a irmã Edna, eu dou a primeira olhada para ela. Meu cérebro bate uma foto e manda para o subconsciente, e eu olho de novo e falo, Edna, menina, eu te conheço de algum lugar. Na verdade, eu não conheço ela de lugar nenhum. O meu cérebro está pegando uma peça, pregando uma peça. O cérebro bateu uma foto, mandou para o meu subconsciente, para os meus arquivos, eu trouxe a consciência e eu estou vendo a Edna e estou achando que estou vendo ela. Uma outra coisa que pode acontecer é uma figura parecida com a da Edna. Então eu vi alguém parecida com a Edna, que me foi marcante na vida, e eu agora lembrei dela, e eu penso que é a Edna. Então eu posso fazer essa confusão mental. Não tem nada a ver com você conhecer a pessoa de outra vida. Então essa ideia do déjà vu não tem nada a ver. Segundo, vamos lá. As desigualdades. Porque uns nascem cegos, aleijados, pobres, retardados e outros não. Bom, muito bem. Eu peguei esse texto aí, tá? De uma tese espírita, inclusive. Eu estou citando o Ipsilitre. Minha filha, quando assistiu essa minha palestra, ela é pedagoga, pai, não pode mais falar retardado. Eu falei, filha, não sou eu que estou falando. Isso aí é um panfleto espírita. Bom, por que acontece essas questões? Bom, acontece por causa do seguinte, Romanos 8:22 fala que a natureza geme. Quando o homem cai em pecado, é só o homem que cai em pecado? Não, toda a natureza cai em pecado. Então, qual é a consequência do pecado? Obviamente, pessoas nascendo com problemas físicos, mentais, espirituais. Eu me lembro que aconteceu um debate no antigo 25ª Hora da Record que tinha, e lá estava o médium espírito usando esse argumento. Aí estava lá o Padre Quevedo. Lembra do Padre Quevedo? Isso não existe. Eu entrevistei o Padre Quevedo. Tem uma entrevista minha lá no site do CACP. Eu entrevistei o Padre Quevedo antes dele morrer. Então o Padre Quevedo, na hora que ele foi questionado sobre isso, porque uns nascem aleijados, cegos, etc e tal, o Padre Quevedo, sabendo que o médium era espírita kardecista, arrancou do bolso assim, um pacote de fotos Polaroid e jogou na mesa assim, do debate. Que pecado fez esse boi de 2 cabeças? Que pecado fez essa galinha de 4 asas? Que pecado fez essa cobra de 2 cabeças? Que pecado fez esse cachorro de 2 rabos? Então ele pegou animais que nasceram com deficiências e colocou na mesa, porque o kardecismo não acredita em reencarnação de ser humano e animal. Ele quebrou o médium espírita, porque o médium espírita kardecista não é como o hindu e o budista, não crê na regressão da alma. Então um homem não poderia nascer como uma cobra ou como um boi. Logo, se nascem animais com defeitos, nasce por quê? Porque toda a genética humana e zoológica e biológica, ela está contaminada pelo pecado. Então aí nós temos anomalias. Tá certo? Agora, qual é a solução para isso tudo? A solução está em Cristo Jesus, que morreu para nos dar vida e vida em abundância. Outra coisa, as crianças que têm problemas mentais e elas acabam morrendo, sejam crianças ou adultos, elas vão para onde? Para o céu. Porque Deus não imputa pecado a quem não tem consciência de pecado. Romanos 7:9, lembra? Então, todas essas crianças que têm problemas mentais, ou todos os adultos que têm problemas mentais, ao partir desta vida, estarão com Cristo. Tá certo? Porque não é imputado pecado. E por fim, regressão a vidas passadas. A hipnose prova a reencarnação? Então, muitas vezes o cara faz hipnose, né, como a Shirley MacLaine, e ela descobre que era Cleópatra, rainha do Egito. O que acontece? A hipnose não prova nada, porque muitas vezes o hipnólogo ele está induzindo a pessoa a pensar que é uma coisa que nunca foi. Tá? Não entra nessa conversa da hipnose. Deus nunca faz você perder a consciência. Próxima, por favor. A salvação não se obtém por graça nem pelo sangue derramado por Jesus. Olha o que diz o jornal Espírito Reformador. Página 236, de 1951. Que blasfêmia. A salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado de Jesus. Efésios 2, de 8 a 9, fala o contrário.
Porque pela graça sois salvos, não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso aí é muito claro, nós lemos isso ontem. A salvação é pela graça, é o favor imerecido. Favor imerecido. Quando você pensa em salvação pela graça, você lembra da cruz do Calvário. Agora, olha que interessante a próxima. Anos atrás, recebemos a notícia de que muitos da família dos Bezerra de Menezes, uma das famílias mais tradicionais do espiritismo brasileiro, pioneira em nosso país, estão se convertendo. Isto só vem a provar que o espiritismo vem decaindo em toda a Europa e demais países. Infelizmente, esta superstição consegue sobreviver ainda aqui, em nosso país, devido à forte religiosidade eclética de nosso povo. Oremos pelos espíritas para que encontrem o verdadeiro espírito da verdade. Então veja, na Europa, no mundo inteiro, o espiritismo decai. E no Brasil, cresce. Aqui é do contrário mesmo, né, irmãos?